1 hora da manhã, na verdade 1h30 da manhã, e eu coloquei o microfone para poder tagarelar com vocês, porque uma pergunta que eu sempre recebo no Instagram é o motivo de ter me mudado para Porto Alegre. Para quem não sabe, eu sou carioca e hoje eu moro no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E antes de me mudar para Porto Alegre, eu não trabalhava com a internet, porque essa também é uma dúvida que surge bastante. Vira e mexe, alguém me pergunta se eu comecei a trabalhar com a internet no Rio de Janeiro. Pois bem, não foi, gente. Eu comecei a trabalhar com a internet aqui em Porto Alegre durante a pandemia. E peguei mais mesmo assim, tipo, na internet depois da pandemia, porque até então eu só tinha criado o perfil para ficar passando o tempo, sabe? Era só um cantinho que era para ser meu e ficar me divertindo ali. Eu não via isso como um emprego. Mas esse é um assunto que eu posso falar mais pra frente com vocês, se vocês tiverem interesse de saber como que eu comecei na internet, como é que foi essa minha trajetória, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu recomendo, o que eu não recomendo. Se você me segue aqui no YouTube e não me conhece lá do Instagram, eu trabalho com Instagram, eu trabalho com TikTok, eu faço vídeo aqui pro YouTube também. E por fora, eu tenho a minha profissão, que eu sou fotógrafa, sou apaixonada por fotografia, sou fotógrafa de alimentos, assim, fico mais nessa área mesmo. E também cubro alguns eventos e tudo mais. Mas a questão é, por que eu me mudei para Porto Alegre? Que essa é uma pergunta frequente no meu perfil, sempre tem gente nova chegando lá. Graças a Deus a família só aumenta, eu fico muito feliz de verdade, do fundo do meu coração. E toda vez que chega alguém novo, me pergunta isso. Como é que você veio para Porto Alegre? Explica o que você acha da cidade, se você prefere Porto Alegre, se você prefere o Rio de Janeiro. Para começar, eu já vou responder de cara essa pergunta. Eu prefiro Porto Alegre. Por quê? Porque eu sinto que Porto Alegre virou a chavinha da minha vida. Eu sinto que se eu tivesse continuado no Rio, eu estaria dentro da minha zona de conforto. Porque no Rio eu já trabalhava há 3 anos em um hospital, eu fazia sempre as mesmas coisas, vivia sempre com as mesmas pessoas, inclusive saudade dessa parte das pessoas, é claro. Sinto saudade dos meus amigos, das minhas amigas, mas eu tinha aquela bolha, sabe? Eu vivia na minha bolha, eu fazia sempre as mesmas coisas, eu não saía da zona de conforto, eu não me desafiava a aprender algo, enfim, eu vivia só naquela vida, não vou nem dizer monótona, mas eu vivia só aquilo. E quando eu me mudei de estado para uma pessoa que nunca tinha mudado assim nem de bairro direito, foi um choque de realidade para mim. Eu tive que começar a minha vida do zero. Foi aí até que veio a minha tatuagem aqui que está escrito Floresça onde Deus te plantar. Foi por causa disso, porque eu tive que florescer em outra cidade, em outra realidade, conhecer novas pessoas do zero, é, tentar arrumar emprego, tudo. Eu tive que fazer tudo do zero. Para mim foi um desafio muito grande. No começo eu me senti muito sozinha, mas se eu tivesse que passar por tudo, eu passaria por tudo novamente, porque Porto Alegre mudou a minha vida. Assim, ter mudado de estado mudou toda a minha trajetória. Mudou a pessoa que eu sou, eu aprendi a ser mais independente, eu aprendi a apreciar a minha própria companhia, porque eu não tinha melhores amigos aqui na cidade. Então, se eu tivesse que fazer alguma coisa, ou eu fazia sozinha ou eu não fazia, porque tu acabou de chegar numa cidade nova, não tem muito o que fazer, você tem que explorar a cidade por si só. Ou então você vai ficar em casa sem conhecer ninguém. Então eu tive que me desafiar, eu tive que me desprender, eu tive que explorar as coisas sozinha, eu me redescobri. Então foi super importante para mim como pessoa, como profissional, como tudo assim, tá? Tudo mudou na minha vida quando eu me mudei. E por que que eu vim para cá? Porque Dona Kotoko, que é a minha mãe, ela casou. E o meu padrasto, ele tentou morar com a gente no Rio de Janeiro, só que ele não se adaptou porque ele era completamente apaixonado por Porto Alegre. E ele falou: "Tá, ano que vem a gente vai para Porto Alegre". E aí passou um ano. Ano que vem a gente vai para Porto Alegre e passou outro ano. E assim o tempo foi passando e eles ficaram vivendo aí na ponte aérea também. Claro que naquela época a passagem era muito barata, gente, comparado com hoje em dia. Passagem de avião era uma piada de tão barato. Mas igual pesou, né? Imagina todo mês você tá viajando pra lá e pra cá e eles ficavam um pouquinho aqui, um pouquinho lá.
até que acabou que ficou incogitável, assim, não estava dando mais para ficar na ponte aérea todo mês. Ele já tinha tentado morar no Rio de Janeiro, ele não se adaptou, ele falou, agora é a vez de você tentar morar em Porto Alegre. Foi um baque muito grande. Eu sabia que para minha mãe também ia ser muito difícil esse processo. Eu tinha a opção de ficar no Rio de Janeiro, mas eu pensei, vai ser um processo difícil para minha mãe, eu sei que ela precisa de mim. Eu ficar aqui no Rio, eu vou continuar na minha zona de conforto também, e eu vou ficar incomodada porque eu sei que eles vão estar precisando de mim. Então eu larguei tudo no Rio de Janeiro, eu larguei meu emprego, eu larguei meus cursos, eu tinha um relacionamento na época também, eu literalmente larguei tudo e me mudei para acompanhar a Dona Cotoco. Não foi fácil, como eu já falei para vocês, não foi realmente fácil, assim, foi um período muito conturbado. No meu primeiro ano em Porto Alegre, eu fiquei depressiva, assim, porque foi uma mudança muito grande para mim. Para começar pela temperatura, o que é esta cidade que tem todas as estações, gente? Tem verão, tem primavera, tem inverno, tem outono, tem todas as estações. Porto Alegre tem todas as estações. E às vezes no mesmo dia, isso é impressionante. E no Rio de Janeiro, até então, eu só conhecia a opção de verão, verão, verão e caos, porque ou tava quente ou tava quente pra caraca. Agora até que mudou um pouco, tem dias que estão mais fresquinhos no Rio, mas é isso. O primeiro baque que eu levei com certeza foi a temperatura, porque eu não estava acostumada com frio. Eu brinco com o pessoal que eu literalmente me mudei de mala e havaiana. Em vez de falar mala e cuia, eu fui de mala e havaiana, porque eu não tinha nem roupa para vir morar em Porto Alegre. Eu só tinha shortinho, havaiana, eu tive que mudar todo o meu guarda-roupa. Gente, quando eu falo que eu tive que mudar tudo, literalmente tudo. Eu tive que literalmente me transformar em outro ser humano. Mas hoje em dia eu não me vejo voltando para o Rio porque eu demorei muito a me adaptar com Porto Alegre. Mas agora que eu me adaptei, eu não consigo me adaptar de novo no Rio. E eu não vou falar que foi falta de tentativa porque não foi. Eu tentei passar uns dias no Rio de Janeiro e não consegui. Simplesmente não consegui. O Rio é maravilhoso? O Rio é maravilhoso. Para visitar é perfeito? Para visitar é perfeito. Mas para morar, os problemas que a gente encara no dia a dia, só quem é morador sabe. Sabe? Esse negócio assim, quando você mora no lugar que você entende os problemas do lugar. É exatamente isso. Então hoje eu não consigo me imaginar morando no Rio de Janeiro. Claro, como toda cidade, se eu tivesse uma condição financeira extremamente alta e fosse morar lá naqueles bairros tipo Leblon, Gávea, o pessoal vive numa bolha e quase nada acontece porque é Zona Sul e tudo mais, pode ser que eu olhe e fale, nossa gente, é de boa morar no Rio. Só que essa não era a minha realidade. Eu morava no centro do Rio, então toda a comparação que eu faço é baseada na vida que eu tive. Eu morei no centro do Rio, era um lugar mais tumultuado, mais agitado, mais perigoso, você tinha que ficar mais ligado. Então essa preocupação de ficar sempre ligada, de ficar sempre com medo de alguma coisa, era normal para mim. Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada. E quando eu me mudei para cá, que eu senti que eu não precisava me preocupar tanto, para mim foi um paraíso, porque eu nunca tinha tido isso, de poder andar um pouco mais tranquila. Eu sempre ficava pilhada, gente. Ainda mais que eu tive uma experiência terrível uma vez de um ônibus que foi invadido. Eu fiquei traumatizada, tá? E esse trauma eu fui levando. Eu tinha muito medo de pegar um ônibus no Rio, então assim, eu me mudei na hora certa. Eu fiz a melhor escolha. Eu não me arrependo de ter me mudado. Talvez se você esteja passando pela mesma situação, alguma dúvida se muda ou não de cidade, ou se você se mudou e está se sentindo muito sozinho, eu digo calma, tá? Calma, porque tudo é adaptação. Quando você se adaptar, as coisas vão melhorar. E se você está com medo de se mudar, pensa bem o que você quer para você, coloca na balança, não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Você vai perceber que fora da sua zona de conforto tem 1 milhão de possibilidades que podem ser muito melhores do que tudo que você já viveu. E é isso. Basicamente, eu me mudei por causa de Dona Cotoco. E aí eu sempre falo isso para vocês e vocês ficam, mas como assim? E é essa história, bem resumidamente, né? Mas para vocês entenderem como que a gente veio parar aqui.
Hoje em dia eu sou considerada cariúcha e é um selo que eu vou levar para qualquer lugar, não importa onde eu esteja. Claro que eu pretendo estar em Porto Alegre, mas se eu viajar para algum lugar, enfim, é uma coisa que já está marcada em mim. Porto Alegre está marcada em mim. E eu sou muito, muito, muito grata por tudo que aconteceu. Por Deus, primeiramente, por ter feito as escolhas que eu fiz, por ter sido Porto Alegre a cidade que a gente escolheu. E eu sou muito feliz e realizada hoje em dia. E agradeço por todo mundo, né? Isso principalmente, assim, agradeço por todo mundo que me abraçou aqui na cidade, porque, como eu falei, eu me senti muito sozinha no começo. E hoje em dia eu me sinto muito preenchida. Eu me sinto, assim, muito acolhida, sabe? Eu me sinto muito aquecida com todo mundo que me acompanha, que tá sempre falando comigo. Eu realmente, quando eu falo bom dia família lá no Instagram, é porque eu realmente olho e penso, meu, eu construí uma família. Porque para mim família nem sempre é algo de sangue. Família também é as pessoas que a gente escolheu para viver com a gente, para compartilhar nossa vida, enfim, para dividir experiências. Então, quando eu falo bom dia família, é porque eu construí literalmente uma ligação com vocês, eu construí uma família nova. Eu sou muito feliz por isso. Se vocês tiveram alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E até o próximo vídeo.